Boa noite a todos. Cumprimento a todos, cumprimento também os internautas que nos acompanham pelo site Espiritismo Sul e todos aqueles que também venham assistir às palestras no canal do YouTube. Primeiramente, gostaria de agradecer à casa pela oportunidade que me concede de voltar aqui para fazermos algumas reflexões, conversarmos sobre alguns assuntos. Esperamos que a noite seja produtiva a todos nós. Vamos fazer oração. Agradecidos por estarmos aqui neste momento, neste ambiente fraterno e acolhedor, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, os nossos guias, os guias da casa, da equipe de Bezerra de Menezes. E lhe pedimos desde agora que nos amparem, nos auxiliem a melhor compreendermos e assimilarmos todos os ensinamentos que nos serão transmitidos hoje. E que ao sairmos daqui, continuem conosco, nos dando força, nos dando coragem para colocar esses ensinamentos em prática. Esperamos que a noite seja bastante produtiva a todos nós. Que assim seja. Bom, hoje a proposta é conversarmos um pouco sobre algumas frases de Jesus que chamam a atenção por parecer que não foi ele que disse, ou que às vezes nós não conseguimos compreender direito qual foi a ideia quando ele falou aquelas coisas. E essas frases estão no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec intitulou de A Estranha Moral, porque chama a atenção realmente certas palavras que Jesus trouxe. A passagem é essa, ela está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 39. Diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai achá-la. Então chama muito a atenção realmente Jesus dizendo que não veio trazer paz, Jesus dizendo que vai fazer os familiares se contraporem, pai contra filho, mãe contra filha, nora contra a sogra. Depois ele ainda diz, os inimigos serão da própria família. E depois ele fala que quem amar mais o filho não é digno dele. Então são várias frases que chamam a atenção realmente. Parece que não foi Jesus que trouxe isso aí. Mas a nossa proposta da noite é conversarmos e entendermos hoje, à luz da doutrina espírita, o que ele quis dizer com essas palavras aí. Porque fora de contexto fica difícil de entender. Ainda mais Jesus dizer que não veio trazer a paz. Jesus, nós sabemos, o maior pacificador e consolador que já existiu. E ele dizia que não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a proposta é essa. Vamos tentar analisar o que quer dizer isso aí de Jesus. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia uma análise falando o que significaria essa espada, que não vim trazer a paz, mas a espada. E Kardec diz que toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos,
porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Então a análise de Kardec inicialmente fala da ideia que Jesus traz, a proposta de Jesus. E que a ideia nova, ela sempre vai encontrar resistência. Mudar as coisas não é fácil. E mais resistência vai encontrar quanto mais são os interesses daqueles em manter o estado anterior. Então Kardec inicia a abordagem nesse sentido. A ideia que Jesus nos traz de vida, de existência, ela não vai se implantar sem lutas. Vai ter resistência, vai ser difícil. Mas seria essa inicialmente a abordagem de Kardec. A luta, a espada que Jesus fala, é a espada da luta de colocar os seus princípios em prática. Porque nós sabemos que não foi fácil no início e hoje não é fácil. Não é fácil viver os ensinamentos de Jesus no dia de hoje. Ainda não é fácil. Faz 2000 anos que ele trouxe a mensagem e ainda hoje há muita resistência. Imagina 2000 anos, quando não queriam a mensagem. Allan Kardec ainda, ele lê bem direitinho a ideia de Jesus. Quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Então Kardec faz uma análise do que se passou realmente e que realmente as lutas para a ideia do Cristo se estabelecerem foram sangrentas. Houve muito sangue, houve muito cristão que foi morto. E o que é mais triste é quando houve cristãos lutando e matando cristãos em nome de Jesus e de Deus. Obviamente, eles não compreenderam a mensagem. Obviamente. Mas uma coisa que Kardec colocou que me chamou bastante atenção nessa frase: os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Aqueles homens que parece que não querem, eles se esforçam para não compreender a mensagem, porque tem muito interesse por trás. Eles não querem entender Jesus. Eles não querem entender a mensagem de paz, de amor que ele nos trouxe. E aí chama muita atenção. Homens que não querem compreender. Voltando ao texto, uma outra parte quando fala ali: vim contrapor o homem ao seu pai, a filha, a sua mãe, a nora, a sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. E depois ele fala que aquele que amar pai e mãe mais do que ele, não é digno dele. Que amar filho mais que ele, não é digno dele. O que ele quer dizer com isso aqui? Vim contrapor o homem ao seu pai. Uma pergunta no Livro dos Espíritos, que nós constantemente analisamos e estudamos ela, é a pergunta 919. Quando Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal. E a resposta é simples. Um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Então, para nós buscarmos sermos melhor, nós precisamos nos conhecer. Primeiro ponto. E aí eu pergunto: será que nós nos conhecemos? Será que nós nos conhecemos? Mas será que aqueles que convivem conosco nos conhecem? Acredito que as nossas imperfeições eles conhecem. Muitos conhecem. E muitos não têm pudor de nos apontar as nossas imperfeições dentro do lar. E por que isso? Nós sabemos que estamos aqui num planeta ainda
de provas e expiações, onde ainda o mal prevalece. Sabemos que nós, infelizmente, não somos puros de coração ainda. Nós não temos todas as virtudes. Nós temos alguns defeitos, sim. Nós temos vícios que nós temos que lutar contra esses vícios. Nós temos que nos melhorar. E a pergunta era essa: o que eu preciso para me melhorar nessa vida? Conhece-te a ti mesmo. Eu preciso me melhorar. Também nós sabemos que os espíritos se reúnem por afinidades. Na minha família, na minha casa, há espíritos afins comigo. Se eu não sou perfeito ainda, eles também não são perfeitos. Somos todos do mesmo barco, estamos todos na mesma caminhada. Nós todos temos que lutar contra nós mesmos para melhorarmos. E aí tu imagina, nós chegamos hoje com o conhecimento da doutrina espírita. Se nós realmente estamos convencidos que nós precisamos melhorar, que nós precisamos progredir como espírito. Hoje nós temos que ter essa convicção: eu tenho que melhorar. Eu tenho que olhar para mim e melhorar aqueles pontos que não estão conforme ao que Jesus nos trouxe. Tu imagina eu, com esse conhecimento, bom, agora eu vou ser humilde, vou ser bom, vou buscar amar as outras pessoas, eu chegar com essa proposta dentro da minha casa, onde todos que estão lá me conhecem perfeitamente. É óbvio que vai ter resistência. É óbvio que não vai ser fácil. Eles vão nos olhar, eles nos conhecem, os nossos defeitos eles conhecem. E aí eu vou chegar lá com esse papo de paz, de amor, de tranquilidade, de paciência. Eles vão olhar meio assim, vão olhar. A mensagem de Jesus não vai encontrar portas abertas dentro da nossa casa. Por quê? Porque assim como nós somos imperfeitos, os outros também são. E aí ele diz ali, os inimigos do homem serão os próprios familiares. Por quê? Assim como nós não estávamos até ontem prontos para seguirmos Jesus, talvez os nossos familiares também não estejam. E aí eu ouço muitos espíritas, às vezes se lamentando, meio queixosos, que a casa dele só ele é espírita. E que encontra muita resistência dentro de casa de falar de determinados assuntos e determinadas atitudes que ele toma, buscando talvez ser uma pessoa melhor, é mal visto. É visto com desconfiança. Está tudo dentro da normalidade. Se nós olharmos sobre essa ótica, que todos nós somos imperfeitos ainda. Que a mensagem de Jesus ainda hoje, 2000 anos depois, encontra resistência. A mensagem encontra resistência e nós, como espíritos imperfeitos, encontramos resistência. São 2 vezes a resistência. Então não é fácil. E aí quando ele fala que aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, é no sentido de quando nós temos que, de certa forma, acabar escolhendo entre Jesus e a família, para não criar certos constrangimentos familiares. Eu não quero me indispor com meu pai, não quero me indispor com a minha mãe, então eu não vou, certas coisas de Jesus eu vou deixar de lado, porque senão vai criar picuinhas, eu vou ser mal visto. Ou quando nossas escolhas realmente são escolhas conflitantes com a proposta de Jesus, que nós fizemos para agradar o filho, a mãe. Nesse sentido, quando nós fizemos esse tipo de escolha, nós estamos escolhendo quem? Os nossos familiares e não escolhendo Jesus. É nesse sentido quando ele traz essa questão. Aquele que ama mais pai e mãe. Porque nós temos que amar todo mundo. Nós temos que amar pai, mãe, filho, vizinho. Nós temos que amar os inimigos. Jesus manda nós amarmos os inimigos. E nós muitas vezes não conseguimos amar os amigos. Olha a dificuldade da proposta que Jesus nos traz. É difícil, vai ter luta, vai, com certeza. É uma proposta muito grande e difícil. Ali mais à frente ele fala: aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la. Então, primeiramente aquele que não toma a sua cruz. Que cruz é essa? Qual é a minha cruz? Eu tenho alguma cruz para carregar? Porque se eu tenho para carregar, eu vou ter que carregar. Se eu tenho uma cruz e não carrego, o que ele diz? Não sou digno dele.
E aí Allan Kardec, ele fala sobre essa questão, que cruz é essa? Depois acrescenta: toma a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então, qual é a minha cruz? A minha cruz é aceitar as dificuldades, aceitar a desconfiança, aceitar as resistências e suportar corajosamente como Ele nos convoca. Nós vimos, vai ter resistência. Vai ter resistência pela mensagem em si, vai ter resistência quanto a nós. Sempre vai ter resistência. Até o momento que todos nós atingirmos um padrão evolutivo elevado, todos acharmos natural a mensagem de Jesus, de paz, de amor, quando isso acontecer, não vai ter resistência. Mas até lá, encontraremos resistência sim. E aí ele fala: aquele que não perder as suas vantagens da terra, perderá no reino dos céus. E aqueles que abandonarem tudo, ele fala ali até inclusive a vida. Abandonou a vida. Nós sabemos que no início do cristianismo, os primeiros cristãos entregavam a vida. Eles tanto que viraram mártires do processo do início, do processo do crescimento do cristianismo. Eles entregavam a vida. E as obras mediúnicas que trazem esses relatos dos primeiros cristãos, eles falam que eles eram recebidos com júbilo no reino dos céus, por ter aguentado firme ali, com toda a perseguição, inclusive com a morte. E eles entregaram a sua própria vida e foram recebidos como? Com gozos, com júbilo. Essa passagem no final aqui, voltando um pouquinho, algumas traduções dizem ali, aquele que ganha a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. E quantos de nós falamos assim: o fulano está com a vida ganha, porque está bem materialmente. Será que ele está com a vida ganha? Jesus diz que não. Se tu está bem materialmente e esqueceu completamente da vida espiritual, do lado espiritual, essa tua vida ganha, tu vai perder. Porque na verdade não é ganha. E aquele que vive mais para o espiritual do que para o material, talvez este não está com a vida ganha na nossa ótica. Nossa ótica bem restrita. Mas para Jesus, para Deus, para as conquistas espirituais, se ele veio aqui e teve essas conquistas espirituais, ele ganhou a vida. Ele ganhou a encarnação dele. Cumpriu com o que se propôs. Então é isso que nós devemos analisar, ganhou a vida, está com a vida ganha. Será? Porque está bem materialmente, está com a vida ganha? E quantos exemplos nós temos de pessoas que às vezes têm tudo de bem material e estão arruinadas, moralmente falando, espiritualmente falando. Nem essa vida está ganha, com todos os bens materiais que elas têm. Nem essa está ganha, que eles eram outra, que abandonou completamente. Então essas reflexões nós devemos fazer. Mas nós vimos que a abordagem, inicialmente, tanto de Kardec, era essa questão das lutas. Essa espada seria essas lutas que nós deveríamos travar para colocar a mensagem de Jesus em prática, que nós teríamos dificuldades familiares, pai contra mãe, todo esse negócio, nós não poderíamos amar o filho, toda essa dificuldade externa. E aí há outros espíritos que eles aprofundam um pouco mais o que seria essa espada que Jesus nos traz. Emmanuel traz alguma coisa, Joana de Ângeles traz alguma coisa sobre essa espada. O que é essa espada? E eu trouxe um pouco de Emmanuel para falar dessa espada. Que espada é essa? Que luta é essa, afinal? É com os outros? Essa é a questão.
Essa luta é com os outros? A luta é para colocar em prática os ensinamentos? Para os outros aceitarem os ensinamentos? E Emmanuel começa numa análise bem conhecida dele. Quem abraça os princípios cristãos se converte em soldado daquele que nos disse: eu não venho trazer a paz e sim a espada. Então, nós somos soldados de Jesus. Ele disse que não veio trazer a paz, ele vem trazer a espada. Nessas palavras, o Senhor refere-se claramente à guerra em que nos achamos alistados para o serviço ativo. Até aqui está tudo bem. Vai haver luta, vai haver guerra, vai haver dificuldades e nós somos soldados dele. Teremos que lutar também. E aí começa. O campo belicoso, porém, permanece na intimidade de nós mesmos. A ação é contra nós, contra as comodidades do eu, contra a cristalização do nosso egoísmo multissecular. O plano de combate jaz estruturado no Evangelho Redentor, cujas indicações deveremos realmente viver se buscarmos triunfo. Olha o que Emmanuel está nos trazendo. Essa luta, esse campo de batalha, é em nós. O campo é nós. A ação é contra nós, contra as comodidades do eu, contra a cristalização do nosso egoísmo multissecular. Então essa espada, essa luta, não é contra os outros, é contra mim. Contra as minhas más tendências. Ele usou o egoísmo apenas como um exemplo das minhas más tendências. E aí nós vemos que aí a luta é muito mais difícil. É muito mais fácil brigar com o parente, brigar com o vizinho, mas brigar comigo mesmo. Brigar com aquilo que está em mim há milhares de séculos, multissecular. As minhas más tendências não são de agora. Elas já vêm. E quando eu me comprazo nessas más tendências, eu não quero mudar essas más tendências. Eu gosto delas. Aí sim vai ser uma luta árdua. Aí é uma luta realmente ferrenha e heróica se nós conseguirmos vencer. De lutar contra nós mesmos. Essa é difícil. E Emmanuel ainda no livro O Consolador, na pergunta 304, ele perguntam a ele, qual é o espírito destas letras? Não cuides que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. É uma pergunta que fizeram para o Emmanuel. No livro O Consolador são 410 perguntas, se não me engano, sobre os mais determinados assuntos que fazem a Emmanuel e ele responde. E perguntaram essa para ele. O que quer dizer esse negócio que Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada? Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Então, às vezes a palavra de Jesus ela choca, porque precisava chocar. Na época, tu vinha com palavras mansas e bonitas, o povo lá não ia entender. E aí, essa passagem é uma que chama a atenção, porque choca mesmo. E ele fala ali, depois ele fala que Jesus não veio para contemporizar. Jesus, um espírito já da mais alta elevação, como nós sabemos, um Cristo. Ele não encarnou aqui para passar a mão na cabeça de nós e ir embora. Ele veio para consolar, mas principalmente ele veio para esclarecer e nos mostrar um caminho de nós sairmos daqui melhores. Nós melhorarmos como espíritos que somos. Essa foi a grande contribuição. Então, para deixar a mensagem, aconteceu tudo o que aconteceu. E aí ele encerra. A lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, quem são os inimigos que a doutrina do Cristo encontra?
A nossa ignorância, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Esses são os maiores inimigos de colocarmos em prática os ensinamentos. E esses inimigos estão aonde? Em nós. Volta. Com o qual o homem deve lutar consigo mesmo. A luta é íntima. A espada renovadora é a espada da luta contra nós mesmos. Essa é a verdadeira luta. E aí que está a dificuldade. Mas para isso nós precisamos voltar à questão da pergunta 919 e eu parar. Primeiro, aconselho a todos lerem a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quem analisa essa pergunta dá a resposta é Santo Agostinho. É uma resposta bem longa. E ele nos convida a, no fim do dia, todos os dias da nossa vida, antes de deitarmos para dormir, buscarmos na nossa consciência se alguém tem motivos para se queixar de nós, se nós fizemos mal a alguém naquele dia, se há alguma coisa que eu podia ter feito e não fiz. Perguntas que eu posso me fazer todos os dias antes de dormir. E dessa forma, com certeza eu vou começar a me encontrar. Eu vou começar a me conhecer. Se eu parar 1 minuto, 2, que seja para fazer esse feedback do dia. Como é que foi o dia? Tem alguém com coisas para se queixar? Eu me desarmonizei com fulano, eu briguei com ciclano. E analisar isso. Por que eu briguei? O que ele fez que criou a situação? Então, Santo Agostinho nos convoca a fazer essa análise diária. Todos os dias. Que assim nós nos conheceremos. E nos conhecendo, nós vamos ter as ferramentas e o conhecimento necessário para mudarmos. Eu preciso conhecer o que está errado em mim. E depois ter a vontade de querer mudar. E aí é outro passo. Mas eu preciso me conhecer. E como nós voltamos a falar, se eu não me conheço, vamos analisar os que nos cercam e os defeitos que eles apontam. Eles, como nós vimos, os nossos defeitos, talvez eles conheçam muito melhor que nós. Então vamos parar para prestar atenção. Se é só uma pessoa que me critica, pode até ser que aquela pessoa está errada. Mas quando é mais de uma? Quando é várias? Apontando que às vezes eu não sou humilde, que às vezes eu não sou simples, que às vezes eu faço besteira, que às vezes... E aí vai. Quando são várias pessoas apontando o mesmo defeito, será que todas elas estão erradas? Todas elas estão enganadas quanto a mim? É importante analisar isso. E quando nós tentamos pôr em prática os ensinamentos de Jesus, como nós vamos encontrar resistência? É uma boa forma de analisar por que dessa resistência. Por que ele não acredita que eu posso ser bom? Porque até ontem eu não era bom? Por que ele não acredita que eu posso ser caridoso? Porque até ontem eu não era caridoso? Então, essas perguntas que eu devo fazer a mim mesmo. Por que eu estou encontrando resistência? Por que as pessoas desconfiam de mim? Para encerrar, nós vimos que Jesus disse que não vinha trazer a paz, mas a espada. Mas nós vimos que o que é essa espada dele? Não é essa luta com os outros pegarem armas. Primeiro, porque a própria cruz, se nós formos analisar, é uma espada cravada na terra. É uma espada deposta. A própria cruz em que ele foi crucificado. Já é um sinal. E o que Jesus também disse? Aquele que viver pela espada perecerá. Então, essa espada que ele nos traz realmente não é a espada das armas. Não é a espada das lutas, das guerras exteriores. Mas ele diz sim que ele vai nos deixar a paz. Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então ele nos deixou o caminho da paz, sim. Depois daquela passagem que ele diz que não vem trazer a paz, ele veio trazer a paz, sim.
Mas não é a paz que o mundo está acostumado. Essa paz dos bens materiais, de estar bem financeiramente, estar com a vida ganha. Não é essa paz a paz do Cristo. A paz do Cristo é paz no coração. É serenidade, é tranquilidade. Pode estar no momento mais difícil, momento mais turbulento, e eu passar sabendo que aquilo ali é para o meu bem, é para o meu crescimento, que aquilo ali é a colheita de uma sementeira passada, que hoje eu estou colhendo os frutos de algo que eu plantei no passado e que não deveria ter plantado. Mas eu plantei. Se eu plantei, eu tenho que colher. Não é, nenhum outro vai colher para mim. Então, é essa paz, a paz da obediência, a paz da resignação, a paz da fé, a paz de suportar as provas. Essa paz é essa que Ele nos convoca. E quem descobrir esta paz, pode ter certeza que pode acontecer o maior turbilhão. Vai manter sereno, tranquilo, sabendo das recompensas que virão no reino espiritual. Aqui na terra, pode até ter alguma outra recompensa, algumas vantagens, mas nós devemos viver e nos prepararmos para esse retorno, porque é lá que é importante. É lá que nós queremos recompensas. Aqui não. Aqui fica. Então, busquemos essa paz que Jesus nos convoca, essa paz interior, essa paz do coração, que é através da paciência, da resignação, da obediência, da bondade, da caridade, do amor ao próximo. É essa a paz dele. É essa que ele nos trouxe. A do mundo, essa ele não trouxe. E essa ele disse que essa aí, tu até pode ter, mas Deus dirá, a tua recompensa tu já recebeu. Então, vivemos para pormos em prática esses ensinamentos de Jesus, colocarmos a mensagem, sermos cartas vivas do Evangelho, como uma palavra bonita que Paulo, o apóstolo, trouxe. Que sejamos essas cartas vivas e que nós encontramos resistência sim, mas que nós vamos com certeza conquistar o carinho daqueles que nossos opositores, dos nossos inimigos, casos eles existam, pelo nosso exemplo. É o nosso exemplo que vai convencer. Como o próprio Paulo ainda dizia, a palavra é até bonita, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então é o nosso exemplo. O nosso exemplo vai convencer que nós mudamos. E aí, se ele não se convenceu, futuramente ele vai reconhecer. Talvez não seja agora, talvez ele tenha outros interesses agora, de não reconhecer que nós mudamos. Mas futuramente haverá esse reconhecimento sim. O bem que você faz hoje, nós vamos colher. Esse não tem dúvida. Então, plantemos o bem hoje. Se nós não colhemos agora, futuramente nós vamos colher. Então, a mensagem é essa da noite. Esperamos que cada um faça as reflexões necessárias, né? E que se decida, finalmente, a entrar nessa luta contra si mesmo e ser esse soldado do Cristo que Emmanuel nos fala. Então, que façamos as reflexões necessárias e que busquemos mudar, busquemos essa luta que Jesus nos convoca. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça com todos nós. Agradecidos a Jesus, a Deus, sobre mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, buscando o ensinamento, o esclarecimento e buscando força para finalmente colocarmos em prática todos os seus ensinamentos. Sabemos das dificuldades que os outros podem nos oferecer, mas hoje descobrimos que as maiores dificuldades estão em nós mesmos. São os nossos vícios, as nossas imperfeições, que nós temos
imensa dificuldade em enfrentar. Mas que sejamos, a partir de agora, esses soldados do Cristo, esses que lutam para colocar em prática a sua mensagem, que lutam para ser melhores hoje do que foram ontem, que lutam para este mundo ser um pouco melhor e finalmente chegar a um estágio onde o bem reinará. Temos certeza que os guias espirituais, os nossos guias e benfeitores, estarão conosco quando finalmente decidirmos ingressar nessa batalha. Com certeza, eles nos darão todo o apoio e força para não desistirmos, cabendo a nós a força de vontade de continuarmos na luta, com a certeza do amparo de todos os espíritos benfeitores.